Electric power is everywhere present in unlimited quantities. Um dos inventores mais influentes na história do mundo é Nikola Tesla. Suas invenções fortalecem muitas das amenidades que tomamos por garantidas hoje. Entretanto, o legado do engenheiro de talentos é marcado por uma vida pessoal estranha e tumultuada. Mas isso não diminui a terrível verdade sobre as tecnologias antigas que ele descobriu, que infelizmente um poderoso grupo de pessoas tem se empenhado em manter em segredo. Verdade seja dita, a vida moderna será vastamente diferente do que é hoje, exceto pelas invenções de Nikola Tesla. O gênio, nascido na Sérvia, foi notável por suas 3 grandes descobertas: motor de indução, comunicação sem fio e o que se tornou o rádio e o telefone celular. Mas para muitos estudantes de história, 2 outras coisas se destacam com Tesla: sua vida pessoal caótica e sua profunda conexão com tecnologias antigas, que muitos especialistas acreditavam ter influenciado fortemente seu trabalho. Sua vida começou em uma nota literalmente alta. Ele nasceu na Croácia em 10 de julho de 1856, durante uma tempestade com muitos relâmpagos. A parteira estava torcendo as mãos no meio do parto. Isso não parecia promissor. O trovão era um mau sinal. Ela previu que o bebê seria a criança das trevas. A mãe de Tesla, entretanto, argumentou que Tesla seria uma criança de luz. E como isso provou ser verdade, literalmente. Tesla era extremamente sensível a estímulos externos. Ele afirmou ser capaz de ouvir trovões a 550 milhas de distância. Ele podia até ouvir o relógio do bolso a 3/4 de distância ou uma mosca pousando em uma mesa. Ele descreveu o som de uma locomotiva a 30 milhas de distância como ensurdecedor quando ele estava na faculdade. Os médicos suspeitavam que ele teve um colapso nervoso. Na época, ninguém tinha ouvido falar de sobrecarga sensorial, então ele foi mal compreendido. Ele também tinha uma memória fotográfica fantástica e uma imaginação vívida. Ele visualizava as coisas em 3 dimensões. Depois de apenas alguns minutos de observação, ele podia se lembrar de livros e fotos inteiros. Ele afirmava ter habilidades de engenharia cerebral. Ele foi capaz de visualizar mentalmente toda a invenção e testar as alternativas sem mesmo escrevê-las. Ele imaginou seu motor elétrico andando. Ele estava recitando o Fausto de Goethe em um parque de Budapeste quando, de repente, ele foi atingido pela imagem de um campo magnético rotativo. Ele imediatamente desenhou diagramas dele na areia, levando a sua invenção icônica. O gênio viu a sua própria mente como o mistério insondável. Aqui está um fato pouco conhecido sobre Tesla. Ele foi levado a praticar o misticismo pela morte do seu irmão dinamarquês, o que teve tanto impacto em seu comportamento. Nikola teve visões vívidas de fogo no ar ao seu redor nos anos que se seguiram à morte de Dane. À medida que ele foi crescendo, ele aprendeu a controlá-las. Mas mais tarde, na vida, ele exacerbou a sua estranha condição. Ele afirmou ser capaz de se comunicar com os pombos que ele alimentou em Nova York. Ele foi um ativista das energias renováveis 120 anos atrás, muito antes de se tornar moda. Ele publicou um artigo intitulado The Problem of Increasing Human Energy, with Special References the Harnessing of the Sun's Energy, no período do The Century, em 1900. Tesla discutiu o aproveitamento do poder do sol e do vento. As pessoas estavam exaurindo os recursos da Terra muito rapidamente de forma ineficiente. Elas usavam apenas 2% da energia no carvão. Ele descreveu o homem que poderia pôr um fim a este desperdício sem sentido como um grande humanitário. Tesla tinha hábitos alimentares que muitas pessoas achariam estranhos. Por exemplo, ele usava luvas brancas para jantar todas as noites. Ele calculava o volume de comida no garfo antes de dar uma mordida. Imagine isso! Tesla não teria qualquer prazer em comer de outra forma. Ele também descobriria quanto valia um copo e um prato. Ele preferia comer sozinho devido a seus estranhos hábitos. Ele se tornou um vegetariano mais tarde na vida, comendo apenas leite, pão, mel e sucos de vegetais. Ele evitava bebidas alcoólicas, tabaco e mulheres. Tesla era um homem alto, de cabelos escuros e olhos azuis. Ele era magro, tinha 1,80 m de altura e com gosto e modos refinados. Ele era popular entre as mulheres. No entanto, ele permaneceu celibatário. Ele acreditava que o sexo perturbava o trabalho de um homem. Uma vez ele disse que não conseguia pensar em muitas grandes invenções de homens casados. Ele também não gostava de acessórios das mulheres, incluindo pérolas e joias. Seus amigos supostamente o apresentaram a uma bela garota em uma das recepções. Ela era inteligente e divertida, mas ela usava brincos de pérolas. Ele achou difícil se comunicar com ela. Ele não conseguia nem mesmo olhá-la nos olhos. Ele também mandou sua secretária para casa por um dia, porque ela estava usando pérolas. Havia também o apego dele aos pombos. Tesla visitava frequentemente o Central Park para alimentá-los. Ele levava os feridos de volta ao seu apartamento, muito para o incômodo dos colegas de hotel, que eventualmente reclamavam do barulho e também do cheiro. Antes da sua morte, ele residia no 33º andar do Hotel New Yorker, no apartamento número 3327. Ao invés de se misturar com as pessoas, ele passou seu tempo livre com pombos.
Ele tinha uma certa queda por uma pomba branca em particular. Ela voou para o quarto um dia enquanto estava deitado na cama pensando. Ele alegou que ela tinha olhos que brilhavam como uma luz ofuscante. Quando ela ficou doente, ele continuou a cuidar dela. O pombo lhe custou $2.000 para comprar. Ele até mesmo criou um meio de sustentá-la enquanto a asa e a perna dela cicatrizavam. Com mais de 700 invenções em seu nome, choca muitas pessoas que Tesla morreu sem um tostão e desconhecido. Ele ganhou menos dinheiro à medida que envelheceu. Por causa de uma grande conta, ele se mudou do Waldorf Astoria, em Nova York, para o St. Regis. Eles também o expulsaram de St. Regis devido à conta e à confusão que ele fez com os pombos. Então ele se mudou para uma série de hotéis de classe baixa, sempre deixando suas contas para trás. Westinghouse começou a pagar seu aluguel e $125 por mês como uma taxa de consultoria para ele. Eles continuaram com a prática até ele morrer. Tesla também recebeu uma modesta pensão sérvia até a sua morte. Ele morreu sozinho, aos 86 anos de idade, no Hotel New Yorker, no Natal Ortodoxo. 2 dias depois, uma empregada o encontrou quando entrou no seu quarto, apesar do sinal não perturbe. O médico determinou que a causa da morte foi um ataque cardíaco. Com todos os seus estranhos hábitos, não é surpresa que muitas pessoas pensassem que ele era louco. Tesla poderia ter estado no espectro do autismo. Tesla teria sido diagnosticado com síndrome de Asperger hoje, segundo o professor Michael Fitzgerald e Brandon O'Brien, coautores do livro Como os Talentos de Asperger Mudaram o Mundo. Ele tinha transtorno obsessivo-compulsivo que arruinou a sua reputação. Ele detestava objetos redondos, joias e tocar o cabelo de alguém. Tesla estava intensamente focado em seu trabalho. Ele afirmou que apenas 2 horas de sono eram suficientes para ele. Ou ele era um insone, ou seu corpo não precisava dormir mais. Ele estaria no trabalho das 9 às 18 horas. Ele então jantava às 8h10 da noite e trabalhava até às 3 horas da manhã. Apesar da sua falta de sono e trabalho extensivo, ele viveu até 87 anos de idade. Tesla estava obcecado com o número 3 e com os números que podiam ser divididos por 3. Ele lavava as mãos 3 vezes seguidas. Ele circulava seu prédio 3 vezes antes de entrar. Antes de cada refeição, ele limpava a mesa de jantar e os talheres com 18 lenços de papel. Ele também tinha pavor de germes porque tinha cólera quando adolescente. Os exasperantes hábitos pessoais de Tesla não o impediram de mudar o mundo. No entanto, nada nunca foi fácil para o gênio problemático, como sua batalha com seu ex-chefe na questão da corrente alternada e corrente contínua. Em janeiro de 1880, Thomas Edison revelou a sua lâmpada incandescente elétrica ao público. Logo depois, seu novo sistema de energia elétrica foi instalado no primeiro distrito da cidade de Nova York. Luzes elétricas se acenderam quando Edison acionou o interruptor durante uma demonstração pública do sistema em 1881, acendendo uma demanda sem precedentes por essa tecnologia novinha em folha. Apesar dos planos iniciais de Edison para a fiação subterrânea, a demanda era tão alta que partes da cidade recebiam energias através de fios expostos pendurados em vigas de madeira. Em 1885, evitar riscos elétricos tinha se tornado uma parte tão integral da vida da cidade que o Brooklyn deu o nome de Dodgers à sua equipe de beisebol, em homenagem aos residentes que frequentemente evitavam choques de trilhos de carros movidos a eletricidade. O sistema Edison usava corrente contínua, ou DC. Geradores de corrente contínua produzem corrente contínua, que sempre flui em uma direção. Edison era um forte apoiador da corrente contínua, mas tinha limitações. O mais significativo era que a corrente contínua era difícil de transmitir economicamente em longas distâncias. Mas apesar do fato de que a corrente alternada não tinha esta limitação, Edison não a considerava uma solução viável para sistemas comerciais de energia. Thomson Elihu Houston Thomson, um concorrente de Edison, acreditava o contrário. Thomson propôs um sistema AC básico em 1885, confiando em linhas de transmissão de alta voltagem para transportar energia longe de onde ela foi gerada. O diagrama de Thomson também indicava a necessidade da tecnologia para reduzir a voltagem no ponto de uso. Esta tecnologia, conhecida como transformador, não seria totalmente desenvolvida para uso comercial, até que a Westinghouse Electric Company o fizesse em 1886. Apesar do desenvolvimento do transformador de vários testes bem-sucedidos de sistemas de energia CA, um elo crítico em falta permaneceu. Foi preciso Tesla para que o mundo encontrasse esse elo perdido. Enquanto Edison trabalhava para comercializar a sua lâmpada elétrica, Tesla trabalhou em um problema que tinha despertado seu interesse desde que ele era estudante da Escola Politécnica. Tesla testemunhou uma demonstração do dínamo de Graham enquanto estava lá como aluno. Um dínamo é um gerador que produz corrente contínua ao invés de corrente alternada, usando um comutador. Tesla mencionou ao seu professor que poderia ser possível eliminar o comutador.
o que fez com que o dínamo brilhasse horrivelmente. Esta sugestão foi ridicularizada por seu professor, mas capturou a imaginação de Tesla. Em 1881, Tesla teve uma ideia inspiradora. E se o campo magnético no estator de um dínamo fosse mudado ao invés dos polos magnéticos do rotor? Esta era uma ideia revolucionária que virou a sabedoria convencional sobre sua cabeça. Um estator estacionário fornece um campo magnético constante em um dínamo tradicional, enquanto o conjunto de enrolamentos rotativos gira dentro desse campo. Tesla percebeu que, ao inverter este arranjo, o comutador poderia ser removido. É claro, tornar esta ideia uma realidade exigiria anos de esforço. Tesla começou sua carreira em 1882, enquanto trabalhava para a Continental Edison Company, em Paris. Durante o dia, ele instalava sistemas de iluminação incandescente, alimentados pelo sistema de energia DC da Edison. Ele experimentou como projetos de motores CA em seu tempo livre. Isso continuou por 2 anos, até que Tesla foi transferido para Edison Machine Works de Nova York. Tesla explicou suas ideias sobre corrente alternada para o famoso inventor americano. Mas Edison não estava interessado. Ao invés disso, ele orientou Tesla a melhorar as fábricas de geração DC existentes. Tesla cumpriu apenas para ficar desapontado quando Edison falhou em compensá-lo adequadamente. Tesla renunciou e os caminhos dos 2 homens divergiram para sempre. Tesla acabou sendo apoiado financeiramente por Charles Peck, um advogado, e Alfred S. Brown, um superintendente da Western Union. Peck e Brown ajudaram Tesla a estabelecer um laboratório próximo ao de Edison em Manhattan e encorajaram o jovem engenheiro a aperfeiçoar o seu motor CA. Tesla fez exatamente isso, criando o que ficou conhecido como um motor de indução polifásico. O primeiro motor de Tesla foi uma versão de 2 fases com estator com 2 pares de ímãs, um par para cada uma das 2 fases CA. Tesla solicitou 7 patentes americanas em 1887, descrevendo um sistema completo de corrente alternada baseado em seu motor de indução, incluindo geradores, transformadores, linhas de transmissão e iluminação. Alguns meses depois, Tesla falou com o Instituto Americano de Engenheiros Elétricos sobre seu novo e revolucionário sistema. A palestra criou uma sensação e, apesar da campanha anti-CA de Edison, convenceu muitos especialistas de que um sistema de energia CA não era só viável, mas muito superior à CC. No início da década de 1890, Edison e apoiadores da DC se sentiram genuinamente ameaçados. Eles persistiram em suas afirmações de que o CA era perigoso, citando como evidência uma tentativa de eletrocução em 1890. Entretanto, eles sofreram um grave revés em 1893, quando a Westinghouse ganhou a licitação para iluminar a Feira Mundial de Chicago. A General Electric, ou GE, a empresa formada pela fusão da Edison General Electric e da Thomson Houston, era sua concorrente. A Westinghouse ganhou a licitação de preço, mas quando o presidente Grover Cleveland acionou um interruptor para ligar 100 mil lâmpadas incandescentes através do recinto da feira, poucos questionaram a superioridade da energia CA. Tesla ainda não tinha terminado de inventar, e ele passaria para outras coisas. Uma delas continua sendo um dos projetos mais intrigantes em termos de escopo, inspiração e a pura tentativa de matá-lo, a Torre Wardenclyffe. Tesla foi amplamente considerado o maior engenheiro elétrico da América em 1900, tendo deslumbrado o mundo com suas invenções revolucionárias e vitória sobre Thomas Edison na Batalha das Correntes. Então ele começou seu projeto mais ambicioso, a Torre de Transmissão Wardenclyffe. As instalações de Wardenclyffe, construídas entre 1901 e 1905, foram baseadas em outras ideias revolucionárias de Tesla. Nikola Tesla deu uma palestra aos membros do Instituto Americano de Engenheiros Elétricos em Nova York, em 1891, durante o qual ele realizou uma demonstração impressionante. Ele segurava um tubo de descarga de gás, uma versão antiga da lâmpada fluorescente moderna, em cada mão. Apesar de os tubos não estarem conectados a nenhum fio, eles brilhavam intensamente durante a sua demonstração. Tesla explicou à plateia atônita que a eletricidade estava sendo transmitida pelo ar por um par de chapas de metal coladas entre o palco e a plateia. Ele então especulou sobre como escalar este efeito para transmitir energia e informações sem fio em uma grande área, possivelmente até mesmo em toda a Terra. O público de Tesla estava absorto, mas perplexo, como muitas vezes era o caso. De volta ao seu laboratório improvisado no Pikes Peak, em Colorado Springs, Tesla continuou a desvendar os mistérios do eletromagnetismo a fim de investigar mais a fundo esta possibilidade. Ele montou seu equipamento com o objetivo de produzir as primeiras descargas elétricas em escala de raio já alcançadas pelo homem, um feito que lhe permitiria testar muitas de suas teorias sobre a condutividade da Terra e do céu.
ele ergueu um mastro de 142 pés no teto do seu laboratório para este fim, completo com uma esfera de cobre na ponta. A extensa afiação da torre foi então encaminhada através de uma enorme bobina Tesla de alta voltagem no laboratório abaixo. Na noite do seu experimento, Tesla dirigiu seu assistente para eleger completamente a torre após uma carga de teste de 1 segundo que iluminou brevemente a noite com um estrondoso zumbido azul. JP Morgan, o famoso financiador, soube das convicções de Tesla em 1900 após ler um artigo na Century Magazine, no qual o cientista descreveu uma rede global de torres de alta voltagem que poderiam um dia controlar o clima, transmitir texto e imagens sem fio e fornecer eletricidade onipresente através da atmosfera. Morgan, esperando lucrar com o futuro da telegrafia sem fio, imediatamente investiu $150 mil na mudança do laboratório de Tesla para Long Island, a fim de construir uma planta piloto para o World Wireless System. No ano seguinte, começaram os trabalhos na torre Wardenclyffe e suas instalações dedicadas à geração de energia. Em dezembro de 1901, um cientista concorrente chamado Guglielmo Marconi executou o primeiro sinal telegráfico sem fio transatlântico do mundo, apenas alguns meses após o início da construção. Apesar do fato de Marconi ter usado 17 patentes de Tesla para realizar a sua façanha, o desenvolvimento preocupou profundamente os investidores do Tesla. Embora os planos de Marconi fossem muito menos ambiciosos em escala, o seu aparelho também era muito menos caro. O trabalho na Wardenclyffe continuou, mas Tesla percebeu que o sucesso do seu concorrente com a telegrafia sem fio simples tinha reduzido significativamente a probabilidade de investimentos adicionais em seu próprio projeto muito maior. Em essência, a rede elétrica global de Tesla foi projetada para bombear eletricidade para a crosta terrestre e oceanos, onde ela se misturaria com as correntes telúricas naturais que circulam por todo o planeta. Simultaneamente, torres como a Wardenclyffe lançariam colunas de energia bruta na ionosfera favorável à eletricidade, a 50 milhas acima. As casas dos clientes seriam equipadas com uma conexão de terra enterrada e uma antena esférica relativamente pequena no telhado, criando um caminho de baixa resistência para fechar o enorme circuito terra-ionosfera. Uma antena similar poderia ser usada por navios oceânicos para retirar energia da rede enquanto no mar. Estas correntes poderiam transportar informações por longas distâncias, além da eletricidade, através do agrupamento da energia da radiofrequência com a energia, semelhante ao modo como a tecnologia moderna envia dados de alta velocidade pela internet através de linhas de energia. Havia poucos motivos para duvidar das afirmações de Tesla, dado seu apoio a dados experimentais e realizações de engenharia anteriores. Entretanto, a construção da estação de energia, a enorme torre de madeira e a cúpula condutora de 55 toneladas rapidamente esgotaram os fundos de investimento inicial, resultando em escassez crônica de fundos. As dificuldades foram exacerbadas por uma queda na Bolsa de Valores em 1901, que dobrou o custo dos materiais de construção e enviou os investidores para a proteção financeira. Durante a construção, a equipe da Wardenclyffe testou sua torre algumas vezes, e os resultados foram muito encorajadores. Entretanto, o projeto rapidamente devorou as economias pessoais de Tesla, e ficou cada vez mais claro que não haveria novos investimentos. Depois de esgotar todas as opções financeiras práticas, os esforços de construção foram interrompidos em 1905. Se os planos de Tesla tivessem sido realizados, a planta piloto teria sido a primeira de muitas. Já na década de 1920, tais torres de transmissores de ampliação teriam apimentado o globo, o saturando com eletricidade gratuita e comunicação sem fio. Ao invés disso, o potencial das instalações futuristas ficou adormecido por mais de uma década, até que a torre foi finalmente demolida para ser recuperada em 1917. Se o Wardenclyffe tivesse sido concluído sem interrupção, Tesla poderia ter sido capaz de mudar o curso da história mais uma vez. O acesso instantâneo do TeslaNet ao poder e à informação pode ter inaugurado a era da informação quase um século antes, o tornando o mundo de hoje um lugar muito diferente de fato. Um dos tópicos mais controversos nos círculos científicos é de onde Tesla recebeu inspiração para sua torre de energia. Para todos os efeitos, a pesquisa de Tesla sobre pirâmides antigas poderia ter sido a resposta para desvendar os mistérios dessas estruturas antigas. As grandes pirâmides do Egito há muito tempo estão envoltas em mistério, e os cientistas só recentemente começaram a desvendar seus segredos. Um dos maiores mistérios de todos é a fonte de energia usada para construir as pirâmides. Enquanto alguns acreditam que as pirâmides foram construídas à mão, outros acreditam que elas foram alimentadas por uma fonte de energia desconhecida. Por séculos, as pessoas têm especulado sobre o uso de uma fonte de energia desconhecida na construção das pirâmides.
está escrita em textos antigos, tais como textos da pirâmide, que os deuses nos deram algo para construir um grande poder, implicando que algum poder desconhecido estava envolvido no processo. O fascínio de Tesla pelas grandes pirâmides do Egito começou em seus 20 anos, no início dos anos 1900. Ele ficou fascinado com a incrível quantidade de energia que as estruturas antigas pareciam conter depois de ler vários livros sobre elas. Na época, a eletricidade ainda era relativamente desconhecida, e Tesla começou a se perguntar se as pirâmides continham alguma tecnologia avançada. Ele ficou convencido de que o poder das pirâmides estava ligado ao eletromagnetismo e dedicou tempo e esforço para desvendar o mistério. Durante sua pesquisa, Tesla desenvolveu várias teorias sobre como as pirâmides poderiam ter funcionado. Ele acreditava que as pirâmides poderiam armazenar e transferir eletricidade, que poderia então ser usada para alimentar áreas próximas. Ele também especulou que as pirâmides foram construídas com energia cristalina e que as câmaras, dentro delas, continham poderosos cristais usados para manipular os campos eletromagnéticos. Além disso, Tesla fez a hipótese de que as pedras e materiais usados para construir a Grande Pirâmide possuíam propriedades que lhes permitiam capturar e armazenar energia tanto do Sol quanto da Lua. Ele até propôs que a pirâmide fosse construída para gerar um campo de energia capaz de alimentar cidades ou iluminar lugares escuros. Desde então, pesquisadores e estudiosos têm estudado e debatido as teorias de Tesla sobre o poder das pirâmides. Tesla também propôs que as pirâmides estavam ligadas à energia cósmica, que poderia ser aproveitada para a cura e a iluminação espiritual. Tesla também investigou as propriedades energéticas das pirâmides, estudando artefatos antigos e textos relacionados a eles, tais como hieróglifos e desenhos. Ele desenvolveu a teoria de que as pirâmides foram construídas como amplificadores de energia, com uma fonte de energia desconhecida. No entanto, mais reveladoras são as semelhanças entre a Torre de Tesla e as antigas pirâmides. Por exemplo, ele construiu a Estação Experimental Tesla em Colorado Springs e a Torre Wardenclyffe, ou a Torre Tesla, na costa leste, para tirar proveito do campo de energia da Terra. Os locais foram escolhidos com base nas leis que governam onde as pirâmides de Gizé foram construídas, que estão relacionadas com a órbita elíptica do planeta e o Equador. A Torre de Tesla também foi construída sobre aquíferos, implicando que a tecnologia elétrica de Tesla era quase idêntica àquela usada na construção da Grande Pirâmide. Além disso, arqueólogos e geofísicos da Universidade do México anunciaram a descoberta de um grande cenote, ou caverna de afundamento, sob a famosa pirâmide do Templo Maia de Chichén Itzá, em 2015. O nome da pirâmide é Kukulcán ou El Castillo. Ela é considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo devido à sua perfeita geometria astronômica. Especialistas descobriram que ela está ligada a outras cavernas e lagos da região. Pensa-se que a água que enche a caverna flui de norte a sul. Isso significa que a pirâmide de Chichén Itzá, como a Torre Wardenclyffe de Tesla e a Grande Pirâmide de Gizé, é construída sobre uma fonte de água subterrânea. Curiosamente, a Grande Pirâmide da cobertura exterior de Gizé foi feita de calcário tufa branco, que foi arranjado de tal forma que nada poderia caber entre as pedras. Vale notar que o calcário tufa branco, usado na Grande Pirâmide da cobertura externa de Gizé, não contém magnésio e tem excelentes propriedades isolantes, e acredita-se que esta sofisticada propriedade isolante tenha permitido aos antigos egípcios controlar totalmente a liberação de energia de dentro da pirâmide. Dada a forma como o Tesla chegou ao fim, é tentador escrever a sua ideia sobre as pirâmides como os divagamentos de uma mente louca. No entanto, múltiplas pistas e modernos órgãos de pesquisa estão começando a apoiar as ideias de Tesla. Por exemplo, os cientistas descobriram que a Grande Pirâmide de Gizé pode coletar e concentrar energia eletromagnética em suas câmaras e em sua base. Os antigos egípcios construíram a estrutura de 139 metros, ou 456 pés, há mais de 4.500 anos, tornando-a a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo. Especialistas ainda estão trabalhando para desvendar os mistérios da pirâmide, que se pensa ter sido construída como um túmulo para o faraó Khufu, também conhecido como Kelps. Mas uma equipe de pesquisadores liderada por cientistas da Universidade ITMO, na cidade russa de São Petersburgo, descobriu sua capacidade de concentrar energia elétrica e magnética, assim como Tesla teorizou. Eles construíram um modelo de pirâmide a fim de testar a sua resposta eletromagnética. O modelo foi usado para examinar como a energia das ondas é espalhada ou absorvida pela pirâmide, e o grupo testou interações com ondas que variam de 200 metros a 600 metros de comprimento. Os pesquisadores acreditam que, se a capacidade da pirâmide de concentrar energia pode ser replicada em uma escala nanoescala, a mesma ciência poderia ser usada para criar sensores e células solares mais eficientes.
Isto poderia ser usado para controlar a propagação de ondas de rádio e reflexão nas condições da Terra. Tal comportamento poderia ser realizado em diferentes faixas espectrais para materiais e parâmetros geométricos adequados, devido às propriedades de escala. Separadamente, Edward J. Kunkel propôs em seu livro Pharaoh's Pump, em 1973, que a Grande Pirâmide funcionava como uma bomba hidráulica de carneiro, forçando a água a subir pela estrutura e a sair pelos pequenos eixos através de mudanças na pressão do ar. Mais tarde, o engenheiro John Cadman testou e modificou a teoria de Kunkel, descobrindo que a pirâmide poderia funcionar como um gerador de pulsos, vibracional, através de mudanças na pressão do ar e da água. Ele argumentou que à medida que a água inundasse a câmara subterrânea, através da passagem descendente, a pressão teria aumentado através de válvulas de retenção de granito até que o pulso vibracional fosse liberado. Estes pulsos correspondiam a um ritmo constante de ondas de compressão vertical que se propagavam através da estrutura. Outra pista é o caso das pirâmides antigas da Bósnia, que suportam a ideia de que as pirâmides poderiam ser usadas como um gerador de energia para algum trabalho desconhecido. O Dr. Semir Osmanaghi, que descobriu o local na Bósnia, afirmou que no topo da pirâmide Bósnia do Sol, um fenômeno energético conhecido como ondas estacionárias de Tesla foi registrado. Estas ondas, que são pensadas por viajar aí mais rápido do que a velocidade da luz, sem perder energia ao passar por corpos cósmicos, permitem o conceito de uma teia cósmica ou internet cósmica, assim como a comunicação intergaláctica quase instantânea no universo. Será que Tesla sabia algo sobre as pirâmides que nós não sabíamos? Vamos saber o que você acha na seção de comentários abaixo. E até o próximo vídeo. Tchau!